Fala, turma! Galera, turma, fez a prova em 8 de março de 2026, concurso público da Unesp. Então, nos conhecimentos gerais, lá na prova objetiva em legislação, juntamente com a Constituição do Brasil, questões de regimento. E eu observei, qualquer cargo em legislação, 3 de Constituição, 2 questões de regimento geral da Unesp. Sendo que cargos com exigência de ensino médio completo eram 2 questões de regimento, 2 tipos. Para aqueles cargos com exigência de ensino superior completo, eram outras diferentes questões de regimento, outras 2. E, especialmente para o assistente de suporte acadêmico 4, com diferentes áreas de atuação, novamente, tivemos 2 questões de regimento entre as 40 questões da prova objetiva, porém também diferentes das outras 4 que acabei de falar. Está aqui a prova de que nessa prova, para o ASA 4, atuação, nesse caso, é o que você lê, a prova apresentava a questão, situação hipotética, com a personagem Humberto. Vamos ler? Considere que Humberto é aluno do curso de veterinária da Unesp Campus de Botucatu. Na última sexta-feira, poucos minutos antes de começar as aulas, na porta da classe, ele começou a fazer propaganda de caráter político, partidário, e também a incitar seus colegas a faltarem aos trabalhos escolares na próxima segunda-feira, como uma forma de protesto pela aprovação de uma lei municipal que aumentou o preço das passagens de ônibus. Com base na situação hipotética apresentada e no disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que eu é quem sublinhei aqui, porque sempre falei para a galera, marque, risque, procure a alternativa correta de acordo com o regimento. A, B, C, D ou E. Veja a alternativa A como essa propaganda de caráter político partidário ocorreu antes de as aulas começarem, essa propaganda não é considerada infração disciplinar. Você lê o regimento, você estuda, você ouviu a audioleitura aqui no canal O Concur, que é uma infração disciplinar, né? É um erro, uma falta do aluno. Isso é, ninguém tem dúvida. Mas fala, galera, turma, galera. Fala algo no regimento a respeito de ser antes das aulas, durante as aulas, depois das aulas, dentro da sala de aula, nos corredores, não fala nada disso. Só diz que fazer propaganda desse caráter, além de outros caracteres, né? Ou político, ou racial, de etnia, é infração, tá no regimento. Então, não é considerado infração, erro na redação dessa alternativa. B, se for aplicada a Humberto alguma pena, ela vai constar no histórico escolar por 2 anos. Não, nem por 2 anos, nem por um mês, nem por um dia, nem por toda a vida, eternamente. Não constará. Está expresso no regimento. Nós veremos também. Se for aplicada a Humberto a penalidade de suspensão, caberá ao chefe de departamento aplicá-la em até 30 dias. Primeiro que não tem isso aqui. Olha, daqui 10 dias o chefe vai aplicar a suspensão. Daqui um mês, daqui 45 dias, não existe isso. Primeiro erro. Se você ficasse na dúvida, quem é que aplica a suspensão ao aluno? Mas o chefe do departamento, ele dá, digamos, o pito. Ele chama a atenção. É a advertência verbal. Suspensão e repreensão cabem ao diretor da unidade universitária, que é o diretor de uma faculdade da Unesp ou o diretor de um instituto da Unesp. Por isso, não pode ser a alternativa C por 2 motivos. Estão na cor vermelha. Humberto não cometeu qualquer infração. Pronto, acabou. Aqui você já parava. Cometeu sim. Está lá no regimento. Fazer propaganda de caráter político partidário é infração. Incitar os amigos, os colegas a faltarem aos trabalhos escolares também é infração. Legal? Todos os alunos têm assegurada a total liberdade de manifestação? Meu Deus! A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho é a casa da mãe Joana? Não. Escola só pode ser a resposta da questão por eliminação, mas veremos. Se for aplicada para Humberto a pena disciplinar, dessa pena
ou penalidade disciplinar, cabe recurso ao órgão colegiado superior competente. Legal! No prazo de 10 dias, olha o número mágico, falei bastante aqui no canal. No prazo de 10 dias de sua ciência, ou seja, ele fica sabendo, é ter ciência, ele fica sabendo, conta 10 dias. Ou então, no prazo de 10 dias da publicação da decisão. A decisão daquela pena aplicada ao aluno, ela é publicada. E aí vamos contar 10 dias. Dentro desses 10 dias, cabe recurso ao órgão colegiado superior competente. Olha a fundamentação. Artigo 161, inciso 8º. Leia. Promover manifestações, caráter político partidário, racial ou religioso. Incitar, promover ou apoiar a falta, ausência coletiva aos trabalhos escolares, a qualquer justificativa, é infração disciplinar do corpo discente. Alunos, diz que o registro dessa sanção aplicada, tomou repreensão ou suspensão, não vai constar no histórico escolar, nem por um segundo, nem por toda a eternidade. Não estará lá. Beleza? 163 fala no inciso 2º que cabe ao diretor da unidade universitária, que é o diretor de uma faculdade da Unesp, que é o diretor de um instituto da Unesp, aplicar a penalidade de repreensão ao aluno ou a penalidade de suspensão ao aluno. Se for para desligar aluno, cabe ao reitor. Legal? A outra questão, de acordo com o regimento, em relação aos diretórios acadêmicos, o representante estudantil, você lê isso no regimento, somente terá sua designação efetivada. Opa, eu lembro dessa expressão, Fábio. Legal. Além de estar regularmente matriculado. Então veja que no próprio enunciado, ele já nos aponta uma das condições, porque são duas. E qual é a outra? Tiver cursado mais de 1/3 da carga. Olha como que a banca é malandra, ardilosa. Porque a pessoa cansada, nervosa, ansiosa, ela lê tiver cursado 1/3. Opa, cursar 3. É isso, alternativa A errou. Porque é estiver cursando, está fazendo o curso e matriculado em pelo menos 3 disciplinas no período letivo. Lembram-se quantos vídeos, ou em quantos vídeos aqui do canal, eu enfatizava, ressaltava 3, 3, 3, pelo menos, não é no máximo. Então precisa estar cursando, porque está regularmente matriculado, estar cursando pelo menos 3 disciplinas no período letivo. Resposta da questão. Comprovar a quitação com as obrigações eleitorais. Não, galera, aí não dá. Tá bom? Tenho certeza de que ninguém marcou a alternativa C. Pagar taxa simbólica. Não tem isso de taxa, muito menos simbólica. Existe lá o pagamento de taxa quando falamos de revalidação de diploma, porque precisa do comprovante do pagamento da taxa de revalidação. Nesse caso aqui, não. Comprovar que não recebeu nenhuma pena disciplinar no último ano letivo. É até bonito, né? Faria até sentido, mas está escrito no regimento que isso é condição para que seja efetivamente designada a representação estudantil em algum órgão colegiado. Legal? Então você vê, artigo 149-E do regimento, 2 condições: ser aluno regularmente matriculado, olha aqui, além de estar regularmente matriculado, e também estar cursando ou estar fazendo pelo menos 3 disciplinas no período letivo. É o que está na alternativa B. Estar ou estiver cursando pelo menos 3 disciplinas no período letivo. Outra questão, agora, o cargo ou escritório de apoio à pesquisa. Eu disse, para a asa 4 foram essas 2 questões. Né? É ensino superior completo com outras condições. Aqui, ensino superior completo, também com condições diferentes. E aqui também você vê questões diferentes. 2 departamentos de uma mesma unidade universitária têm a intenção de desenvolver um projeto de pesquisa em conjunto. Legal, você leu isso no regimento. Para definir a coordenação dos trabalhos, 2 departamentos de uma mesma unidade querem desenvolver o mesmo projeto de pesquisa, juntamente, em conjunto. E coordenar esse projeto, galera, coordenar os trabalhos. É convocada, então, uma reunião, da qual participa Maria, ocupante do cargo de assistente administrativa, a quem compete auxiliar atividades relacionadas a esse tema, com base na situação hipotética, na historinha apresentada e no disposto no regimento.
Maria poderá afirmar corretamente. O que ela pode dizer corretamente? Porque ela sabe do regimento. Naquela reunião, que a coordenação desse projeto, que projeto? Projeto de pesquisa, que será feito de forma colaborativa entre 2 departamentos da mesma unidade universitária. Olha a alternativa A, galera. Simplesmente a resposta da questão. Eu tenho 2 departamentos da mesma unidade universitária. Departamento A e B da faculdade da Unesp. Departamento X e Y do Instituto da Unesp. E aí eles querem fazer um projeto em conjunto, um projeto de pesquisa. Quem é que vai coordenar? Lembram-se? Um departamento coordena. E aí eles, por acordo mútuo, decidem. É o departamento A ou o departamento B? Os 2 estão no projeto de pesquisa. Por acordo mútuo, digamos, opa, eu, departamento A, vou coordenar. Legal? Ao professor titular, indicado pelo diretor da unidade universitária, não tem isso no regimento. Ao conselho universitário, também não. Ao departamento cuja atividade tenha preponderância no objeto, palavra bonita, né? Ah, galera, a banca quer derrubar a gente? Não. Claro que não tem nada a ver com isso. Faria algum sentido a pessoa que não estudou o regimento, ela fala, opa, então um departamento vai exercer mais atividades que o outro, caberá a ele a coordenação, ele é mais importante. Olha, ele tem mais tempo de Unesp, esse departamento, hein? O departamento X, 30 anos de Unesp já. O departamento Y começou agora, faz um mês. Ou então, o departamento X desenvolve 80% das atividades do projeto de pesquisa. O departamento Y, apenas as restantes. Não tem isso de preponderância. É acordo mútuo. Legal? E aos professores designados como responsáveis pelo projeto, devendo as decisões ser tomadas por maioria simples. Não tem nada de decisões tomadas por maioria simples quando falamos de projeto de pesquisa que será coordenado por um dos departamentos por acordo mútuo. E não é a nenhum professor designado, não é nem a professor titular, associado, professor assistente doutor. Veja, Regimento Geral da Unesp, da pesquisa, artigo 97, parágrafo 2º, quando a pesquisa abranger 2 ou mais departamentos da mesma faculdade ou instituto da Unesp, a coordenação cabe a um desses 2 departamentos, por simples acordo mútuo. Agora, quando departamentos de mais de uma unidade, eu tenho o departamento A da faculdade de odontologia, eu tenho o departamento B da faculdade de medicina veterinária. Se eles estão participando do mesmo projeto de pesquisa, olha só que fácil, a coordenação será feita por um deles, por acordo mútuo também. Então, falou de coordenação quando existe uma pesquisa ou um projeto de pesquisa envolvendo 2 ou mais departamentos, podem ser 3, 4, 5. Simplesmente, por acordo mútuo ou por mútuo acordo, eles decidem, você fica com a coordenação e vamos fazer o projeto juntos. Legal? Vim ter, na mesma prova, no caso, trouxe a prova do escritório de apoio à pesquisa, estava lá nos conhecimentos gerais, em legislação, junto com a Constituição. Essa questão de número 20, porque a partir de número 21, tínhamos os conhecimentos específicos. Quanto às regras relacionadas à matrícula e ao crédito, eu até sublinhei para chamar a atenção do que é importante nessa questão. Foi a questão que eu achei mais legal desse concurso, né, cuja prova foi aplicada em 8 de março de 2026. Então, sobre matrícula e crédito, regras relacionadas a isso, dos alunos de graduação, com base no regimento, assinale a alternativa correta. Na sua prova você grifou, tenho certeza. A, B, C, D ou E. Fácil ou difícil? Que tal? Escreva 20. Fácil. 20. Mais ou menos. 20. Difícil. Veja que o meu estilo de fazer prova de concurso, eu não... Galera, é só o meu jeito. Eu vejo uma questão na prova lá, pode ser qualquer uma, e aí eu vejo a alternativa A, alternativa B, estou procurando a correta, isso eu sei, eu grifei. Mas, em outra questão, eu vou lá, alternativa C, deixa eu dar uma olhada. Está errada ou está certa? Se estiver certa, já é a resposta da questão, e aí eu só me certifico, porque não é B, porque não é A, porque não é D de dado, porque não é E de escola. Também costumo fazer, eu vou de baixo para cima,
Conjunto de Disciplinas é um programa de ensino multidisciplinar ministrado de maneira integrada por conveniência didática. Aquela tipo, galera, de verdade, você lê isso no regimento, você nem compreende direito o que está escrito, mas é importante que são marcantes as expressões. Ensino multidisciplinar, maneira integrada, conveniência didática. É a resposta da questão. Não estou dizendo que é fácil, eu digo que, quando você lê o regimento, é uma legislação interna da Unesp, algumas frases, expressões, determinadas redações, elas, de repente, elas fixam melhor ou mais facilmente em nossa memória. Eu tenho certeza que a galera turma inscrita no canal marcou E, porque visualizou os erros nas demais. Veja, a matrícula em regra deve ser feita por disciplina ou conjunto de disciplinas. Legal! Respeitado o mínimo de duas? Galera, turma, galera. Na questão anterior, não falamos sobre a representação estudantil, que o aluno precisa estar regularmente matriculado e estar cursando pelo menos 3 disciplinas no período letivo? Então é pelo menos, legal, 3, número mágico. Duvido que alguém errou isso. O trancamento de matrícula, olha o cuidado, é trancamento de matrícula. Não é trancamento de curso, por isso não é suspensão de matrícula. Só estará caracterizado quando o aluno desistir da matrícula de todas as disciplinas. Desistir da matrícula de todas as disciplinas é trancar curso, é suspender a matrícula no curso. Então, você vê, a redação é diferente. Vamos aqui para você não perder o fio da meada. Observe comigo artigo 69. O trancamento de matrícula consiste na desistência por parte do aluno e no prazo estipulado pela unidade universitária. Inclusive, o período de trancamento de matrícula em disciplina está lá no calendário escolar, lembram-se? Desistência da matrícula em uma ou mais disciplinas que estiver cursando. Em uma ou mais. Nem fala de todas as disciplinas. Fala da desistência em uma disciplina ou da desistência em mais de uma disciplina. De todas as disciplinas, não. Todas. É sobre suspensão. Inclusive, veja comigo aqui, ó, no artigo 72, quando fala que, excepcionalmente, a critério da congregação, poderá ser concedida uma vez só suspensão de matrícula em todas as disciplinas. Legal? E a suspensão, ela não pode ser concedida nos 2 primeiros períodos letivos. O que dizia aqui, ó? A suspensão da matrícula pode ser concedida aos alunos que, nos 2 primeiros períodos letivos, não, aqui você já parava, arriscava, tá errado. Nos 2 primeiros períodos letivos, não pode ser concedida. Falou que pode? Errado. Desde que demonstre a incapacidade física temporária para participar, não. Aí, a esse aluno aqui, existe um outro direito, tá bom? Ele pode fazer um requerimento, mas é uma outra coisa. Falou de suspender matrícula, no primeiro período letivo não pode e também no segundo também não pode. Por quê? Diz que nos 2 primeiros períodos letivos não pode ser concedida ao aluno a suspensão de matrícula. Parágrafo único do artigo 72. É muito claro, está declarado aqui no regimento. Veja que o trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido uma segunda vez, a critério da congregação. O trancamento da mesma matrícula pode ser concedido uma única vez por disciplina, salvo decisão diversa do Conselho Universitário. Olha a banca querendo falar difícil. Salvo decisão diferente do Conselho Universitário, nem é competência, nem cabe ao Conselho Universitário. Você sabe que é a congregação, mas diz aqui no regimento que poderá ser concedido uma segunda vez, dependendo do critério do juízo da congregação, falando de trancamento de matrícula. Legal? E você vê que também cabe à congregação, a critério dela, excepcionalmente, conceder uma vez só suspensão de matrícula. Suspensão de matrícula em todas as disciplinas é trancamento do curso, é trancar a matrícula em todas as disciplinas. Mas veja, trancamento de matrícula na disciplina, em uma disciplina, trancou uma vez. Pode trancar uma segunda vez? Vai depender do juízo da congregação, por isso que a alternativa C de casa, com uma redação intrincada, tá tudo errado, não tem nada a ver. Realmente, E de escola, bora estudar.
Veja comigo, realmente conjunto de disciplinas é um programa de ensino multidisciplinar ministrado de maneira integrada por conveniência didática. É o item 3 do parágrafo 2º do artigo 68 que fala da matrícula, que poderá ser feita por disciplina ou por conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo, ao menos, pelo menos 3 disciplinas por período letivo. Bora, outra questão, mas agora são 2 para os cargos com exigência de ensino médio completo. Imagine que Enio, então é situação hipotética de novo. Olha a personagem, tá aí. É o presidente do grupo administrativo do campus e deixou de encaminhar à reitoria anualmente o relatório das atividades administrativas do campus. E ele também deixou de apostilar títulos e aditar contratos. Galera, eu falei que seria cobrado isso um dia no concurso público da Unesp. Quem assiste aos vídeos do canal sabe disso. Inclusive, eu formulei com humildade, elaborei questões novas, inéditas, banca na gata, que estava lá. De acordo com o regimento, apostilar títulos e aditar contratos é competência de quem? A, do diretor da unidade. B, da congregação. C, do reitor. D de dado, do grupo administrativo do campus. E de escola, do presidente do grupo administrativo do campus. Claro, exatamente, E de escola. Legal. Então você está vendo, no enunciado, fala de competências desse presidente do grupo administrativo do campus. Só que está dizendo que ele deixou de encaminhar todo ano o relatório das atividades do seu campus para o reitor. E ele deixou de apostilar títulos. Ele também não fez aditamento de contratos para efeito de enquadramento, inclusive de regimes de trabalho. Com base na situação apresentada e no disposto no regimento, o que é correto afirmar que Enio agiu? Correto afirmar, galera. Ele agiu corretamente nas 2 situações? Claro que não, é competência dele. Então você sabe que não é A, não é B. Tudo bem? Não é E de escola, porque ele não agiu corretamente. É o presidente do grupo administrativo do campus que vai apostilar títulos, que vai aditar contratos para efeito de enquadramento e também de regimes de trabalho. Precisa encaminhar anualmente, todo ano, o relatório das atividades administrativas ali do seu campus. Então, ele agiu erroneamente. Ou é C de casa ou D de dado. Ele errou apenas na primeira situação, por não encaminhar anualmente à reitoria o relatório das atividades, pois é da sua competência exclusiva encaminhar o relatório das atividades, que é competência exclusiva dele, encaminhar o relatório todo ano para a reitoria das atividades administrativas do seu campus, isso é verdade, mas ele não agiu erroneamente apenas nessa situação, porque é competência dele também aditar contratos e apostilar títulos. É esse exclusivo aqui, ó, que não ficou legal também na redação, mas o principal é que ele agiu errado, erroneamente, erradamente. Então, C de casa, resposta da questão, sem dúvida. Por quê? Diz que errou nas 2 situações, pois essas atribuições, olha aqui, encaminhar à reitoria anualmente o relatório das atividades administrativas do campus. É uma. Legal? Apostilar títulos e aditar contratos para efeito de enquadramento, inclusive regimes de trabalho. É outra. Então, nessas 2 atribuições, que são de sua competência, como ele não fez, como ele deixou de fazer, ele errou nas 2 situações. C de casa, você vê a fundamentação. Incisos 4º e 5º do artigo 37, o 37 que fala das competências, atribuições conferidas ao presidente. Presidente do quê, Fábio? Do grupo administrativo do campus. Apostilar títulos ou aditar contratos, do jeitinho que está no enunciado da questão. E encaminhar à reitoria todo ano o relatório das atividades administrativas do seu campus. Ele é presidente do campus, mas o nome completo é presidente do grupo administrativo do campus. Legal? Que tal? Então tem mais. Suponha que Josias é membro do corpo técnico e administrativo da Unesp e cometeu uma infração sujeita à repreensão. Galera, turma, questão mais fácil do vídeo. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, essa pena será aplicada por quem? Pelo reitor. Lembram-se? O reitor desliga aluno. O reitor demite servidor técnico administrativo. O reitor, ele demite o professor. Ele pode repreender? Pode. Ele pode suspender? Pode.
pode até dar um pito, uma advertência verbal a um aluno, tudo bem, mas o que é dever? Quem é que aplicará? Repreensão. Está entendendo a diferença? Uma coisa é dever repreender. Tem a obrigação de repreender alguém por ter feito algo de errado. Outra coisa é poder repreender. O reitor poderia, mas quem deve repreender o Josias, que é um servidor técnico administrativo, é o diretor de departamento e de divisão. Falei tantas vezes aqui no canal, galera, turma, galera. Porque veja, se estivesse na alternativa apenas isso, nem existiria resposta na questão. Por quê? Diretor, quando você lê no regimento, apenas a palavra diretor é o mesmo que você lesse diretor da unidade ou diretor da unidade universitária. E unidade universitária é uma faculdade ou instituto. Então, é o diretor da unidade universitária, que é a faculdade da Unesp. É o diretor da unidade universitária, que é o instituto da Unesp. Mas existe a figura do diretor de departamento e de divisão. Para repreender um servidor técnico administrativo, o diretor de departamento e de divisão vai repreender. Agora, para suspender, veja comigo para você não ter dúvida. Suspender cabe ao diretor da unidade universitária. Ali no capítulo 2º do regime disciplinar do pessoal técnico e administrativo, temos 3 penas: repreensão, suspensão, demissão. Falei para vocês, reitor demite. O reitor, se for no caso de professor, também demite. Agora, o presidente do grupo administrativo do campus, o diretor da faculdade, o diretor do instituto, que é o diretor da unidade universitária, e outras autoridades que estão lá em 12 incisos do estatuto, eles vão suspender. Então, falou de repreender, é diretor de departamento e de divisão nos casos de repreensão. Sem dúvida, então, galera, desde dado. Veja que a banca também é esperta para que não coubesse nenhum recurso. Não há, entre as outras alternativas, diretor da unidade universitária. Por quê? Porque alguém poderia dizer, me confundi, eu acho que é diretor. Não há, entre as outras alternativas, a palavra diretor. Porque alguém poderia marcar e dizer, opa, falou diretor e não disse diretor da unidade universitária. O recurso não seria deferido, porque, como eu expliquei para vocês, no regimento você leu diretor, é diretor da unidade universitária. Quando nós falamos do diretor de departamento e de divisão, nós não chamamos essa figura apenas de diretor. Precisa explicitar, precisa especificar. Diretor de departamento e de divisão é uma personagem, uma pessoa, uma figura na Unesp. O diretor é outra figura. É diretor de uma faculdade ou de um instituto. Por isso, diretor no regimento geral da Unesp é o diretor da unidade universitária e, no caso de servidor técnico administrativo, o diretor da unidade universitária, ou chamado apenas de diretor, aplica suspensão. A questão cobrou quem é que aplica a repreensão. Você viu comigo então, diretor de departamento e de divisão, aqui no retângulo cor verde. Agora, diretor da faculdade, diretor do instituto, o diretor, você sabe, diretor da unidade universitária, aplica suspensão, inciso 2º do artigo 160. Gostou? Legal, então? Que tal? Estudando ainda para concurso público da Unesp? De repente existam mais concursos, galera! Não esmoreça, tá bom? Não perca tempo. Começou a estudar, está no mundo do concurso público da Unesp? Siga os estudos. Assim que o novo edital abrir, você paga a inscrição e já vem estudando. Legal então? Gostou do vídeo? Deixa um like. Isso ajuda demais o canal. Inscreva-se aqui no canal Ao Concur, ative o sininho para não perder outros vídeos com questões de regimento, questões de Constituição, questões de língua portuguesa para o concurso público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Valeu, galera! Valeu, turma! Bons estudos e até a sua aprovação. Até mais ver!